Olá, muito boa tarde. Vamos falar de um assunto um pouquinho polêmico, né? E o senhor muito bem falou sobre paradigmas, né? E a gente vê que o estudo da cannabis medicinal hoje é uma mudança de paradigma para a nossa medicina. Costumo falar que o Siddhartha Ribeiro, um grande estudioso, ele disse que a cannabis está para o século XXI como o antibiótico teve para o século XX, porque a gente está tendo uma mudança muito grande na medicina que a gente está exercendo hoje, através do estudo do sistema endocannabinoide. E assistindo às outras palestras, principalmente o pessoal da Horto-Regen, eu vejo que a gente tem muito o que conversar, porque são aspectos bem semelhantes, só que o pessoal não conhece o sistema endocannabinoide. Então, tem muita coisa aí que a gente pode conversar junto, até para aquele preparo do solo, que muitas vezes, muitas dessas medicações, vocês podem, às vezes, substituir pela cannabis medicinal, porque ela atinge vários receptores e vários quesitos que podem ajudar o paciente a preparar, tirar a inflamação sistêmica que o paciente tem. Bom, vamos começar aqui. O meu conflito de interesse eu sou speaker da Revivit, é uma empresa feita por mulheres, e a planta da cannabis, a planta fêmea, é a que produz os substratos e os canabinoides que podem fornecer a medicina. Então, é bem representada aí. Eu tenho uma mentoria também, porque eu vejo que muitos médicos ainda têm dificuldades, às vezes, para prescrever ou não sabem prescrever, então eu ajudo nisso. Eu acho que é bem importante a gente divulgar o sistema endocannabinoide, que na faculdade a gente não vê. Então, eu acho bem válido a gente conhecer um pouquinho mais sobre a cannabis, que é uma planta muito antiga, muito utilizada já há muito tempo, mais de 6.000 anos. Primeiras farmacopeias do mundo tinham a cannabis como uso medicinal, e foi difundida pelo Carolus Linnaeus, que em 1973 identificou os tipos, né, Indica, Sativa e Ruderalis. Elas têm algumas diferenças, né? A Sativa é muito maior, a Indica é um pouco menor e a Ruderalis é pequenininha. E dessas plantas, a gente consegue extrair da região da planta fêmea, quando ela floresce, ela tem um tricoma, que é uma micropartícula que fica ali na planta, e dentro dessa cutícula tem a cavidade secretora, e ali estão os canabinoides. E esses canabinoides, eles inicialmente são ácidos e depois eles vão se descarboxilando à medida que você tem temperaturas diferentes, você tem exposição à luz ou a outros fatores que podem transformar esses canabinoides. E é bem importante a gente entender isso, porque isso vai fazer diferença em como você vai aplicar qual canabinoide para qual patologia. Quem descobriu o THC e o CBD, né, que são os mais comuns que a gente conhece, canabinoides, foi o Rafael Mechoulam. Ele faleceu no ano passado, e ele é um químico de Israel que conseguiu, através das plantas de haxixe da polícia, ele identificou e fez alguns experimentos vendo que tinha atuação no ser humano. E o Elisaldo Carlini, aqui no Brasil, um dos primeiros também, ele já estava utilizando em crianças com epilepsia e tinha visto que tinha melhorado com o uso de CBD. E aí eles se comunicaram e conseguiram identificar as moléculas do THC e CBD. Sendo que só em 1990 foi descoberto o sistema endocannabinoide e os receptores. Eles viram que, poxa, a planta tem alguma atuação no ser humano, mas será que tem alguma coisa no ser humano que vai responder à planta? Será que somente a planta pode ativar receptores do nosso corpo? E aí descobriram que tinha receptores CB1, CB2 espalhados pelo corpo inteiro. Então hoje, o sistema endocannabinoide é o maior sistema do corpo humano em termos de receptores. Então a gente tem espalhado pelo corpo inteiro, por isso que a cannabis hoje a gente está vendo várias patologias tendo benefícios com o uso da cannabis. E aí eles falaram, poxa, se tem receptor e a planta tem canabinoide, será que a gente não produz alguma coisa? E aí descobriram os endocannabinoides. A gente produz maconha dentro da gente. Anandamida e 2-aracnodoilglicerol, que são os endocannabinoides que muitas vezes estão desequilibrados no nosso corpo, seja
por inflamação sistêmica, neuroinflamação, e aí vai variar várias patologias. Então, em 2005, foi desenvolvido a primeira medicação que tem THC e CBD para esclerose múltipla, que é o Mevatil. Depois foram feitas outras medicações, Nabilone, Cesamet, Dronabinol. Porém, com a proibição, muitas pesquisas não puderam ser feitas, a proibição da lei de drogas. Então, teve um gap muito grande e só agora a gente está conseguindo realmente ter muita pesquisa, porque agora que a gente está podendo pesquisar sobre isso. Tanto que esse Rimonabanto era uma medicação utilizada para emagrecer, porque ele bloqueava o receptor CB1, porque o obeso é um paciente inflamado e ele tem um excesso do sistema endocannabinoide, ele tem uma excessividade do sistema endocannabinoide, estímulo. E aí eles quiseram reduzir, realmente o paciente começou a emagrecer, porque os canabinoides são neurolipídicos, então eles atuam muito no sistema lipídico, só que quando bloqueou o CB1, que é onde a anandamida se conecta, e ananda quer dizer felicidade em sânscrito, a pessoa começou a ficar deprimida e se suicidar. Então o paciente, a medicação teve que ser retirada do mercado, porque ela emagrecia, mas fazia a pessoa ficar depressiva. Então você vê que a anandamida realmente é uma substância que promove bem-estar, promove felicidade. E a gente só foi conseguir no Brasil ter autorização para importação com uma família, algumas famílias, e a Anne Fischer, que era filha do Norberto e da Catiele, conseguiram pela primeira vez a autorização da Anvisa para importar. E aí foram várias mães com várias crianças que conseguiram também autorização na Justiça e da Anvisa para poder usar nos seus filhos e ter muitos benefícios. Hoje a gente tem as duas RDCs que autorizam tanto a medicação na farmácia quanto importação para o uso compassivo, ou seja, hoje a gente ainda usa como última opção, né? A gente não pode já chegar prescrevendo cannabis, a gente tem que fazer todo o protocolo. Então, se o paciente chega desse jeito, com dor há 10 anos, diabético, hipertenso, ansioso, depressivo, já usando milhões de medicações e vem para você como a última esperança. Você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Agora a gente tem algumas opções, a cannabis é uma, que a gente faz com muita propriedade e com bastante resultados interessantes. Porque tratar de dor não é fácil. Dor é uma coisa muito subjetiva. Cada um tem a sua. E tem várias vias. E tem várias possibilidades farmacológicas. Então, às vezes, o paciente está polimedicado. E uma medicação gera efeito colateral, que ele vai tomar uma medicação para tratar o efeito colateral da outra. Então, você pega um paciente muito inflamado. E a gente tem vários tipos de dor. Então, tem vários tipos de medicação para tratar a dor, seja nociceptiva, neuropática, nociplástica, que é um outro conceito de dor hoje, né, que principalmente enxaqueca, fibromialgia, que a gente é uma disfunção da dor, né, da interpretação da dor. Então, a escada da dor foi revista até para melhorar, né, o aspecto, porque a de 1986 era só 3 degraus e parava ali. Então, hoje a gente já tem algumas outras opções para poder tratar da dor, mas a cannabis ainda não está ali. Então, isso também tem que ser revisto. Os efeitos colaterais do que a gente usa. Então, por exemplo, a gente vê pacientes idosos, a gente às vezes não sabe o que fazer para a dor dele, porque ele não pode usar anti-inflamatório, o opioide vai constipar, vai ter efeitos colaterais, e aí você fica sem opção para esse paciente. Hoje a gente tem mais uma ferramenta importante, que é a cannabis. E ela não vai atuar só na dor, vai atuar na ansiedade desse paciente que vem junto com a dor, vai atuar no sono, que esse paciente está ansioso, está dormindo mal, vai atuar no bem-estar dele. Então você consegue fazer uma melhora bem global desse paciente, preparando ele para talvez um procedimento que ele vai fazer, né? Ou uma infiltração, ou uma cirurgia. E o sistema endocannabinoide, hoje a gente vê que ele está, por estar espalhado pelo corpo inteiro, a gente tem receptores principalmente no intestino. O Dr. Tiepo muito maravilhosamente mostrou aqui que no intestino a gente tem muito receptor, né, canabinoide, e tem a grande maioria dos receptores CB2 são de imunidade, estão do sistema imune. Então, o sistema endocannabinoide hoje é o maestro do nosso corpo e em nenhuma das palestras foi citado o sistema endocannabinoide. Então, se você não conhece o sistema endocannabinoide, você está deixando, talvez, de deixar o seu paciente na melhor performance dele, na melhor da melhora para ele.
A gente tem 3 tipos de categorias, né? Temos os endocannabinoides, os fitocannabinoides e os sintéticos, tá? Que são produtos que hoje a gente consegue ajudar a regular o sistema endocannabinoide. Então, os receptores CB1, eles estão mais presentes no sistema nervoso central. Então, a gente tem uma gama de patologias que a gente pode ajudar, né, a tratar ou até a minimizar alguns efeitos e dar mais qualidade de vida para esse paciente. Receptores CB2, tratar, por que eu falo? Porque tem muitas epilepsias que a gente consegue zerar. Tem pacientes que a gente consegue tirar das epilepsias. Autismo, a gente consegue reverter muitos quadros de autismo com a cannabis. Eu sei que não é né, a ideia aqui, que é mais ortopedia e injetável, mas para você ver como ela é promíscua, vamos dizer assim, o uso da cannabis, tá? Os receptores CB2 está lá no intestino, está no sistema imune. Então, a gente sabe que paciente com qualquer patologia, ele está desequilibrado, ele está inflamado. Então, você vai ter um benefício, né, usando alguma coisa que equilibre o sistema endocannabinoide que vai ajudar ele. Por quê? O sistema endocannabinoide é o único que faz o feedback. Então, através de algumas enzimas, quando você tem a estimulação neuronal, você tem a informação, você joga ali o neurotransmissor na fenda. E como é que o corpo vai saber que tem que parar de jogar neurotransmissor? A gente achava que era por, né, excessivo, down regulation, up regulation. Hoje a gente sabe que é o sistema endocannabinoide que controla isso. Ele faz o feedback e avisa para o pré-sináptico de que tem que dar uma segurada ou aumentar. Então, pacientes com Parkinson, que tem muita inflamação, neuroinflamação, a gente baixa a neuroinflamação através do uso da cannabis. Epilepsia, que tem excesso de estímulo, com GABA, glutamato, a gente consegue fazer esse balanço. E essas enzimas, FAH, essa aqui, é a Fatty Acid Hydrolase, ela é bem importante para a dor, porque quando você tem atuação nos receptores TRVP1, TRVP2, é ela que vai degradar a anandamida e permitir que a anandamida se conecte. Se você tem muito dessa enzima, que é um desequilíbrio, você vai ter pouca anandamida, então você vai ter mais dor. E aí, a gente conhece uma paciente que não tem dor no mundo. A Jo Cameron, ela não sente dor. Por quê? Ela tem uma microdeleção da FAH. Então, ela não sente dor. Ela se queima, ela se cozinhando, ela se queima. Ela está viva ainda, em inglês. Ela se queima, ela sente o cheiro da fumaça e fala, ixi, estou me queimando. E ela, como é que ela descobriu? Ela caiu, fraturou o punho, lógico, ela não sentiu, mas ela ficou roxo o punho dela. Ela falou, estranho. Aí ela foi no hospital, fez o raio-x e viu que tinha uma fratura cirúrgica. Aí o médico falou, você não sentiu nada? O ortopedista falou, você não sentiu nada? Não, eu não sinto dor. Impossível. Não fez anestesia, operou ela e descobriu que ela tinha, ele investigou, descobriu que ela tinha depressão dessa enzima. E aí ele foi, né, investigar a vida dela, ela falou, eu realmente não sou ansiosa, né, não tenho nenhum distúrbio de ansiedade, medos eu quase não tenho também, sou muito feliz. O marido dela falava que ela acordava num bom humor horrível, ele falava, pô, não fica triste, não é possível. Ela tinha cicatrização 30% melhor do que qualquer ser humano, ou seja, a gente usa também em feridas, né, a cannabis, e tem uma melhora bem grande, tá? Foi o melhor momento da vida dela, foi o parto normal, ou seja, ela não sentia dor, então ela só sentiu prazer, né? E ela tinha alguns esquecimentos. Por quê? A cannabis, ela promove neurogênese. Então, se você tem um cérebro que está em formação, ele pode fazer sinapses que às vezes não era para fazer. E no idoso, a gente sabe que muitas das sinapses estão deixando de ser feitas, né? Então, se você tem alguma alteração de memória, isso pode, a memória de curto prazo pode alterar um pouco, né? Então, a gente vê isso muito em alguns pacientes que começam a usar cannabis, porque vai ter uma promoção ali de novas sinapses. Então, às vezes, o paciente fica um pouco esquecido com coisas simples, assim, deixou a chave ali e tal, mas aí depois isso vai melhorando, porque vai equilibrando, né? Aí, não está combinado não, mas o intestino. O eixo intestino-cérebro, a cannabis atua também, porque tem muito receptor no intestino. Então, desinflamar o intestino é uma forma de você tratar o seu paciente de uma forma que vai ajudar muito na produção de hormônios, serotonina, para melhorar a vida desse paciente e a absorção de alimentos importantes
para você diminuir inflamações sistêmicas, né? Então, tem muitos estudos já com síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, que a gente consegue tratar com cannabis. E a cannabis é uma medicina muito segura. A gente pode ver que várias outras drogas que são utilizadas têm um risco muito maior de letalidade. A cannabis você teria que dar 1000 doses de cannabis para poder matar alguém. Então, isso não é possível. Você teria que injetar 38 quilos na veia da pessoa. Já o álcool que está liberado, que está aí para qualquer um comprar, 10 vezes mais você já pode ter uma depressão do sistema respiratório, que na cannabis você não consegue porque tem pouquíssimos receptores no bulbo respiratório. Então, um produto muito seguro. E hoje a gente tem uma variedade de produtos bem grande, tá? Seja pomada, até supositório, balinha, óleo, soft gel, enfim, tem a cannabis fumada. Sim, tem pessoas que têm benefício, pessoas com câncer, cuidado paliativo. Às vezes a pessoa precisa de uma ação muito mais rápida do efeito da cannabis para aliviar, né, a dor, aliviar a ansiedade. E aí a gente tem os principais, né, que é o THC, que tem muita gente que tem medo, mas ele é muito importante na dor. A gente não pensa em tratar um paciente com dor sem THC. A gente tem que usar o THC porque ele atua em receptores de uma forma muito precisa para a dor. E combinado com o CBD, ele também tem uma atuação bem grande. Por quê? O THC ele é o mais psicoativo dos canabinoides. Então, ele pode gerar, né, efeitos como lipotímia, né, o paciente pode ter alguma alteração de sono excessivo, sedativo. Então, o CBD ele controla bem o THC, tá? Aí está o CBD. Então, sono a gente consegue induzir mais com o CBD. Então, ele consegue induzir o sono e fazer a arquitetura do sono ser respeitada, né? Serotonina, então, vários ansiolíticos, vários antidepressivos, a gente consegue também tratar com o CBD, porque ele age em receptores de 5-HT1. TRVP1 também, ele tem um agonismo parcial, então ele também funciona para dor. Não é tão bom quanto o THC. Enfim, são várias aplicabilidades. E hoje a gente tem o CBG, que o CBG ele é o precursor de todos os outros canabinoides. Então, se você tem um paciente, por exemplo, idoso, que você não quer usar tanto THC por medo de ter um efeito colateral indesejado, o paciente pode ficar tonto, cair, você pode usar o CBG, que ele vai ter os efeitos do THC sem ter os efeitos psicoativos. Então, é uma excelente ferramenta que hoje eu tenho utilizado muito em pacientes com osteoartrite, osteoartrose, porque o paciente tem dor. E eu quero anti-inflamar ele e tirar a dor. O grande lance da cannabis é o efeito comitiva. A gente dá o CBD isolado é uma coisa, mas quando você dá todos os componentes da planta junto com terpenos e flavonoides, que são outras substâncias que também são canabinomiméticos, atuam em receptores, você consegue um potencial muito maior com uma dosagem muito menor. Então isso para o paciente que vai gastar um pouco com a medicação, você economiza também para esse paciente poder utilizar. Como é que a gente faz para prescrever, né? Hoje a gente tem a resolução do RDC 327 que permite que você compre na farmácia. Se você tem o THC até 0,2%, basta a receita azul. Acima de 0,2%, receita amarela, tá? Hoje a gente tem 5 produtos na farmácia que você já pode prescrever para o paciente comprar. Infelizmente, ainda o preço é muito alto, né? Então ainda vale muito mais a pena você importar, até pela dosagem. A dosagem das medicações na farmácia ainda é muito pouca. Então você tem que comprar vários frascos, já o importado não. O importado, como é que você faz? Basta uma receita branca, normal, né? Receita simples, e aí você faz o ofício da Anvisa, que é bem simples também. Na grande maioria das empresas ajudam, né? As meninas da Revive fazem esse acolhimento, explicam para o paciente como fazer, e você, com a receita, com a Anvisa, você consegue importar a medicação, tá? Pela RDC 660. Como é que você faz o receituário? É importante colocar o nome da substância, da empresa que você tá querendo que o paciente utilize, porque na Anvisa vai ter lá uma lista e você vai ter que colocar essa lista da medicação que está na sua receita. Você não pode pegar outra, tá? E aí você bota, né, a quantidade que você achar que deve
e a quantidade anual, enfim. Com assinatura e carimbo, e normalmente a gente pede todas as informações do médico também, tá? Nome, e-mail, CRM. Então hoje, como é que a gente faz para dor crônica, por exemplo? A gente hoje tem um consenso que foi feito com várias partes de prescritores do mundo inteiro, inclusive 2 brasileiros, o Wellington Brix e o Ricardo Ferreira. O Ricardo é ortopedista. E a gente tem um starting ali de como a gente fazer isso. Então, a gente começa com um óleo com CBD predominante. Então, o full espectro, ele tem 30, 80 vezes mais do que o THC. E você começa com 5 miligramas por dia e vai subindo aos poucos. Por quê? Cada paciente tem um sistema endocannabinoide. Então, você não pode dar uma dosagem fixa para todo mundo. Porque um vai ter um efeito e o outro vai ter outro. Às vezes, com doses pequenas, você já tem um efeito bom. Então, você vai subindo isso e quando chega a 40 miligramas por dia e o paciente não teve efeito, você adiciona o THC para ver se ele melhora. Isso para dor, tá? E aí você vai titulando até ele chegar numa dose um pouco maior. Se ele não tiver nada, aí você tem que rever o seu tratamento. Tem um protocolo que é um pouco mais comedido, né? Que você vai 5 miligramas e depois você, para botar o THC, de 1 miligrama por dia. O outro era de 2,5, tá? E tem um que é mais rápido, aí para um paciente que já está com muita dor, um câncer, né, cuidado paliativo, você pode fazer balanceado, 1 para 1, a mesma quantidade de CBD para de THC e vai subindo, até o paciente ter algum efeito, né? Isso é um grande diferencial também da terapia canabinoide, que é o acompanhamento do paciente. O paciente, você fica acompanhando ele quase que semanalmente para saber como é que ele está, e isso vai criando uma relação bem interessante, médico-paciente, de bastante confiança, e o paciente vai aprendendo muito mais a se entender, né? E aí vai ter toda aquela conversa da base para você ter uma saúde, né? Sono, exercício físico, alimentação, que a gente vai ver no final. CBD e THC, não interage com nada? Interage. Tem algumas interações que a gente tem que tomar cuidado, porque tem metabolização hepática também. Então, nos pacientes polimedicados, a gente tem que ter cuidado, tem que ir devagar, tem que acompanhar esse paciente, ver como é que ele está de sintomatologia, para a gente poder fazer o melhor para ele e depois também desmamar. A gente consegue desmedicalizar muitos pacientes, que o paciente às vezes chega para a gente com 14, 15 medicações, a gente introduz a cannabis e depois vai tirando. E, melhora muito. Às vezes o paciente fica com 4, 3 medicações. Então, tem um benefício muito grande. Foi feito um estudo, né, cross-seccional de questionário, ligações, né, com um questionário para pacientes com artrite no joelho, gonartrose. E de 428 pacientes, 44% tiveram redução da dor, com um intervalo de confiança confiável. E 256 diminuíram, seja AINE e também opioides, que a gente vai ver aqui. Então já é uma realidade, principalmente lá fora, e a gente aqui está fazendo estudo também para ver como é que vai ser com os brasileiros, né? Então, alívio da osteoartrite com os canabinoides, a gente já tem estudos em rato, aqui no Brasil já teve também, né? E a gente viu que tem receptor na articulação. Então, você tem receptor canabinoide articular e no líquido sinovial você tem 2-AG e anandamida. Ou seja, existe também um efeito intraarticular da cannabis. E aí eu já estou fazendo, o meu mestrado vai ser também em intraarticular, injeção de cannabis intraarticular para ver como é que vai se responder isso, né? O CBD na dor nociceptiva tem uma atuação bem interessante também, pela atuação de TRVP1 e 5-HT1. Tem estudos já mostrando isso, porque diminui o estresse oxidativo, né? Você tem redução da inflamação, redução de citocinas inflamatórias, como já foi mostrado aqui, né? Várias citocinas inflamatórias inflamando o corpo inteiro, inclusive a articulação. Então não adianta só você fazer uma coisa localizada, você tem que tratar o paciente sistemicamente, né? Excitotoxicidade cerebral, né? Então eu lido muito com esporte, então paciente que sofre trauma, concussão, a gente consegue melhorar muito o prognóstico com o cannabis, tá? Estudos para diminuição
de opioides, principalmente nos Estados Unidos, né, que é uma febre e é uma questão de saúde pública já. A febre dos opioides lá a gente está conseguindo diminuir bastante com o uso de cannabis, tá? Mais de 60%, 70% dos pacientes já conseguem diminuir a prescrição de opioides. E, além disso, ainda tem uma melhora de outros quesitos, né? Antidepressivo, anticonvulsivante, o paciente para de usar tanto benzodiazepínico, tanto indutor do sono, né? As drogas Z, que hoje é uma febre também, os hipnóticos modernos, né? E você vai melhorando a qualidade física e patológica e psicológica desse paciente, gerando qualidade de vida. E no esporte, como é que funciona? A WADA, ela proíbe, né, a cannabis, ela só autoriza o CBD, tá? Eu vou mostrar aqui. Por quê? Os critérios de proibição, né, são esses 3, eles veem como o THC prejudicial ao paciente, né, e oferecendo risco para a saúde dele, e violando o espírito olímpico, tá? Porque teve um estudo que eles fizeram com não atletas, com asmáticos, e viram que melhorou, fez broncodilatação. Então, isso poderia fazer com que o atleta tivesse um benefício. E, enfim, é esse estudo que fez a proibição. Então, hoje, a gente só pode dar o CBD isolado em época de competição. Fora de competição, você pode ter o uso de THC, CBD, qualquer outro canabinoide. Mas fica o risco de, quando chegar na época de competição, você ainda ter resquícios dos outros canabinoides no seu corpo. Por quê? Os canabinoides, a grande maioria deles, eles se acumulam no tecido adiposo. Então, se o paciente está usando e depois ele para, esse tecido adiposo ele pode, em qualquer momento, metabolizar isso e sair, né, no sangue, na urina, e aí dá positivo. Então, normalmente a gente faz o canabinoide isolado, CBD, para os atletas. E aí o grande patrocinador da Olimpíada é a Coca-Cola. Então, a gente sabe que na Coca-Cola tem algumas substâncias que a gente não entende por que não está no doping também. E aí a gente associa a cerveja à atividade física, aos esportes. Então, a gente não entende muito por que a cannabis também tem todo esse estigma, né? Se a gente sabe o mal que o álcool faz. Então, em Tóquio, a gente conseguiu finalmente a primeira Olimpíada com o CBD, pelo menos o CBD, né, autorizado. E a gente sabe que o desempenho esportivo não é só por causa de uma substância. Tem toda uma gama de fatores, né? Então, a nutrição, treinamento, qualidade do sono, né, bem-estar, questões sociais. E a gente sabe que o atleta, ele é um paciente que ele não está preocupado com a saúde dele, ele quer o resultado. Então, ele não está nem aí se ele está saudável ou não, ele quer atingir aquela meta. E aí ele fica constantemente inflamado, treinando loucamente para atingir o objetivo. Então, é um paciente bem difícil para a gente tratar, né? E a dor muscular, que normalmente, por que a gente usa cannabis no atleta, é a indicação de DOMS, principalmente, que é a Delayed Onset Muscle Soreness. O que é isso? É aquela dor do dia seguinte que você sente quando você malha. Então, você fica todo dolorido. Isso, a cannabis ajuda muito. Então, o atleta consegue treinar melhor, ele consegue ter uma performance melhor, só que é uma performance do que ele já é capaz, não é melhorado. É o que ele tem de melhor, ele pode fazer. Além de tratar ansiedade, né? Um paciente, um atleta que vai fazer uma competição, ele treinou 4 anos para nadar 20 segundos numa piscina, imagina a ansiedade que ele tem se ele não conseguir completar a prova, né? Ou for mal. Ele vai ter vários distúrbios pré-prova, pré-participação. A REDS também, Relative Energy Deficiency, também é uma coisa que a gente vê muito o atleta, o excesso, né? Então, a gente tem benefício nisso. E nos paralímpicos, eu tenho alguns atletas paralímpicos que com esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, amputados, com dor fantasma, que tem uma melhora muito grande. Então, aqui está alguns estudos, né, da DOMS, e tem vários estudos já sobre cannabis no esporte, e nenhum deles, os atuais, falam que tem uma performance melhorada. Nenhum tem uma conclusão de que a cannabis melhorou a performance desse atleta. Tá? As revisões temáticas, todas realmente não concluem nada, né? Então, mais uma vez, poder do sono para performance esportiva, que é uma das bases, né, do bem-estar emocional. E uma coisa que é bem falada também, principalmente no atleta, é o bem-estar mental,
que é muito importante. É o grande diferencial do campeão, vamos dizer assim, né? Porque treinar todo mundo treina, mas a parte mental realmente é o que vai ser o diferencial daquele atleta. E se ele tem transtornos mentais, ele realmente pode ser um excelente atleta, mas ele não vai performar da melhor maneira. E a gente já descobriu que a anandamida que traz aquele barato da corrida, que a gente achava que era a endorfina, porque é um excesso de anandamida, tá? Então o cara que está treinando, principalmente maratonista, endurance, ele tem uma hora que ele meio que entra em transe ali na corrida e ele não sabe por quê, que é a anandamida, ele está produzindo bastante, é o runner's high. Essa é a minha homenagem a Marian Diamond, porque ela, desde 1950, ela estudava cérebros, né? E ela estudou o cérebro do Einstein. E ela percebeu por que ela revolucionou a neurociência. Ela percebeu que as pessoas só estudavam a substância cinza. E ela viu que o cérebro do Einstein tinha muita substância branca, muito maior do que qualquer pessoa. E ela descobriu que as células da glia e os astrócitos são os principais responsáveis por ter uma saúde mental, uma saúde neuronal adequada. Então, se você tem o desenvolvimento de uma substância branca que comunica os neurônios, que permite que não tenha uma neuroinflamação, você tem muito mais propriedades, né, do seu cérebro, que pode, às vezes, superar o normal, vamos dizer assim. Então, ela preconizava os 4 P's dela, né, e eu adaptei para a base, que seria o bem-estar, com meditação, respiração, alimentação, sono, sexualidade, isso é muito importante, exercício físico e experiências. Ela sempre falava de ter experiências. Quanto mais experiências, desafios você tiver, mais o seu cérebro vai se desenvolver, né? Então, fica a minha homenagem aí também aos meus atletas, né? Medalha de ouro em Tóquio, esse garoto. Ele é amputado. Enfim, muito obrigado aí.